Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai falar da relação entre pais e filhos nos dias de hoje. Não é um tema fácil, não tem uma solução pronta, mas a gente tem muito que debater sobre esse assunto. E para isso eu recebo uma especialista no assunto, que é a Cristina Faria. Ela é mãe da Júlia e ela também é especializada em psicopedagogia e arte-terapia. Trabalha na formação de professores e atua como facilitadora em comunicação empática para pais e educadoras. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer todo meu. Cris, eu estou curiosaço em relação a essa comunicação empática para pais e educadores. Como que funciona exatamente essa comunicação? A primeira coisa que a gente precisa pensar são os nomes, né? Comunicação e empática. Comunicação precisa de duas pessoas. Então, quando a gente fala em comunicação entre pais e filhos e educadores e alunos, a gente está falando numa escuta também. Então, eu acho que o mais importante na comunicação empática é que os pais e educadores escutam as crianças e os alunos. Que era coisa que na nossa época não tinha. O pai falava pronto, a mãe falava e acabou, e o professor falava e acabou. Né? Então, acho que a primeira parte dessa comunicação empática é a importância da escuta do que está acontecendo com essa criança. Porque os pais, muitas vezes, eles estão preocupados mais com a correção. Sim, vamos corrigir. Mas tem um caminho anterior a isso, que aí entra a empatia. O que está acontecendo com aquela criança? Por que ela deu um tabefe no irmão, entendeu? No coleguinha. No coleguinha, né? O que a gente vai chegar como professor e como pai? Não pode bater, não pode bater. Tem razão. E assim, é um erro. Muitas pessoas pensam que comunicação empática é muito permissiva, muito pelo contrário. Ela é bastante assertiva, porque ela envolve a criança na conscientização do que está acontecendo ali. Por exemplo, nessa questão de bater no coleguinha. Por que ele bateu no amigo? Ele bateu no amigo porque ele quer aquele brinquedo? Ou ele não quer aquilo que o amigo pegou dele? Uhum. Né? E vou dar um exemplo real que aconteceu esses dias. Eu estou atendendo uma família e o menino está mais agressivo na escola. 5 anos. E aí, agressivo, né? Dá um empurrão, enfim. O que não é agressividade nesse sentido de, nossa, estou preocupado porque o cara bate em todo mundo. Não, olha o que aconteceu, que interessante. Ele estava na fila do recreio para comprar o lanche dele, 5 anos. Saiu da fila, voltou para a fila, o lugar dele não estava mais lá. Já era. Certo? Meu tempo foi para Portugal, perdeu o lugar. Exatamente. Só que ele não sabia que se ele fosse para Portugal, ele perdia o lugar, entendeu? Então, o que aconteceu? Ele chegou e deu um empurrão no amigo que estava ali e o amigo, empurrou ele também. Volta, claro. Certo? E aí, começou um atrito ali. O que eu tenho que perceber ali? O que está acontecendo ali? Qual é a parte empática da história? Ele não sabia que se ele saísse, ele ia perder o lugar. Eu preciso falar para ele. Ele tem 5 anos. Falar, Márcio, se você sair do seu lugar, você perde o lugar. Então, faz o seguinte, ou a próxima vez, às vezes o amigo segura seu lugar. Então, você pergunta para ele se ele pode segurar o seu lugar. Enquanto você vai lá. Imagina, você na fila na chegadinha da cantina. Chegando no teu lugar, você fica mais tempo na fila do que brincando, você esquece o cartão. Aí você vai pegar quando você volta, entendeu? Lógico. Então, a empatia é o quê? Ensinar essa criança, perdeu o lugar, né? E o que eu faço com isso? Então, pede ajuda de um adulto, tal. Porque bater e empurrar não pode. Entendeu? A gente vai por último aí. Então, a empatia é isso, sabe? Eu achei interessante porque você fez um comparativo com a nossa época e tinha muito isso, né? Não tinha, quando você fala dessa via de mão dupla, né? Você escuta também e você ouve. Na nossa época, a gente ouvia e seguia. Por quê? Porque não.
né? Você ia fazer alguma coisa, é porque eu não quero. Enfim, e a gente ia seguindo essas regras. Me parece, aí você me corrige se eu estiver errado, que por conta de uma série de mudanças no meio ambiente que a gente vive, né? Hoje, até por não querer repetir o tipo de educação que a gente teve, os pais são muito permissivos, que foi uma palavra que você usou. Então, muitas vezes eu recebo, ou palestrei já em escolas, em que as crianças realmente, por exemplo, na questão alimentar, vou pegar alimentar como exemplo, tem uma liberdade quase absurda e o pai, ele se sente muito culpado e até pela ausência dele, que não é, a presença dele não é tão grande quanto era na nossa época, ele se sente um pouco culpado e ele faz um liberou geral. Como que a gente se adequa, né? Porque é muito pouco tempo, se a gente pensar 20, 30 anos, para uma mudança muito grande de meio ambiente e talvez os pais ainda não conseguiram a medida certa, né? De Exatamente. como lidar com isso. Então, você falou que na nossa época funcionava. Mais ou menos, sabe por quê? Claro. A educação de antigamente, vamos colocar assim, e ainda acontece muito hoje, é a educação baseada no castigo ou na recompensa. Tá. Se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você vai perder o videogame, não é? Uhum. E normalmente usam aula de educação física na escola, que é o que eles mais gostam. Você não vai para o recreio. Claro. Esse menino da fila ainda não foi para o recreio. Ainda teve o castigo que... E aí ele empurrou a mesa da professora, eu falei, mais foi bravo pouco. ainda. Não me entendam mal, não é que tem que empurrar a mesa do professor, Claro. mas você entende a indignação do moleque, enfim. Vamos voltar. Então, o que acontece? Era uma educação baseada no medo. Sim. Certo? Tudo bem, um quê de respeito, sim. Mas era muito mais medo. E aqueles professores que eram bacanas, o cara não precisava nem fazer chamada, porque você ia na aula do cara, não era assim? Fato. Não tinha o professor que você fala, nossa, eu não posso perder esse cara, né? Não posso faltar na aula dele. Você se dedicava até mais na aula desse. Agora, aquele outro, você fala, putz, assina para mim. Porque o cara é um saco, não é? Mas a gente dava um jeito de assina para mim, Claro. né? O meu irmão, eu lembro que ele ficava muito de castigo, porque meu irmão não era do tipo de ficar parado. Hoje, certamente, ele ia ser taxado de hiperativo. Só que ele não é hiperativo, ele é ativo. Então, nossa, o bichinho, pra você ter ideia, jogou até bomba na escola. Assim, ele é brilhante, só que não souberam usar o brilhantismo dele num lado positivo. O que acontecia com ele? Repetiu de ano 2 vezes, tal, e ele ficava de castigo. A gente tinha uma chacrinha, ele ficava lá com o livro, estudando para o livro, para a prova, certo? Uhum. O que tinha dentro do livro? Revistinha. Então, assim, o que o castigo faz? Ele pode gerar 3 comportamentos. A obediência cega, que é aquele que é super certinho, então deixa eu fazer porque... que também não é libertador para ele, né? Porque ele não está sendo autônomo, ele está sendo regulado de fora, pelo medo, ou fazer escondido, ou se revoltar. Tá. Então, o que está acontecendo agora? A gente sabe que não funciona. Mas o que eu ponho no lugar? Isso é desesperador para os pais, porque eles falam, como é que eu faço isso? Como colocar limite? Então, como colocar limite? Desde pequeno, né? Eu acho que o limite, ele começa também na nossa disponibilidade de estar com a criança. Porque era o que a gente estava comentando aqui antes de começar. Para eu tirar o videogame, ou para eu tirar a televisão, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar. O que eu vou colocar? Eu vou colocar minha presença, eu vou colocar brincadeira, eu vou colocar uma série de coisas que vão me ensinar também a me autorregular. Quando você está numa brincadeira que tem regras, tem regra. Não dá para você pular, andar 6 casas se no dado saiu 2. Entendeu? Não dá para fazer isso. Então, o que acontece? Na brincadeira, nas coisas do dia a dia, a gente vai passando os valores das coisas. E sim, se chegar uma hora que, não é castigo, mas é perder
a oportunidade de fazer aquilo. Vou dar um exemplo. A criança está riscando na parede. E você fala para ela, lugar de desenhar é no papel. Porque isso é outra coisa que a gente vai ver também. Na comunicação empática, a gente dá informação. Não risca a parede. Não, lugar de desenhar é no papel. Parede não é lugar de desenhar. Ok? Aí a criança te olha, ela não está entendendo direito o que está acontecendo, ela vai lá, desenha de novo. Então, o que você pode fazer? A mamãe vai guardar as suas canetinhas, porque não é para desenhar na parede. Quando você quiser desenhar no papel, você me fala que eu te dou. Entende? É uma forma de eu colocar um limite. Não vai desenhar na parede. Parede não é lugar de desenhar. Mas o que eu faço com essa canetinha? O que eu posso fazer no lugar? Né? Então, muitas vezes, os pais querem dar um limite para a criança ficar ali, quietinha, sentadinha, enquanto eu estou fazendo outras coisas. Não vai ficar, né? Você precisa dar uma outra coisa para ela fazer, uma outra possibilidade, porque a gente só trabalha com o que não pode fazer. Outro pai que eu estava atendendo, ele mordia a amiga quando ela ia lá. Aí ele fala, antes de chegar, ele falava assim, falava o nome dele, né? O Márcio. O Márcio não vai bater e o Márcio não vai morder. Ele falava isso dele mesmo. Aí chegava, puf, mordia. Ele não queria morder, ele não queria bater. Ele sabia que não era. Aí eu perguntei para o pai, por que ele está mordendo a menina? Ele falou, não sei. Eu falei, então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai observar o que está acontecendo. Aí ele foi lá, ele falou, ai, Cris, tem uns brinquedos que ele não quer emprestar. Ele tem o direito de ter brinquedos que ele não queira emprestar. Só que ele só vê na hora que não pode emprestar, que a menina está ali. Então, o que eu vou fazer? Como pai adulto, detentor do saber daquele momento, eu vou falar, ai, estou percebendo que tem um brinquedo aí que você não está querendo emprestar, né, Márcio? Eu não quero emprestar esse microfone porque é preferido, foi a minha mãe que me deu. Ah, entendi. Então, você não quer emprestar. Tá, então vamos ver, quando a Vitória vir aqui, que brinquedos ela pode brincar? Porque morder, filho, não pode. De jeito nenhum. Você machuca ela. Não pode morder. Tem todo um processo aí. Você entende que o parar de morder é o final da corda? O que está acontecendo aqui? Ela está pegando meu brinquedo, eu não quero, eu não sei falar. Ela arranca da minha mão e eu taco uma mordida nela. Tudo que você falou, assim, para mim, né, faz muito sentido. Só que o que eu observo? Que isso demanda dedicação, demanda tempo dos pais. E eu percebo isso muito na observação, que hoje, com tanto estímulo, com tanta coisa, esse pai, ele não dedica essa presença, esse tempo para ter esse tipo de conversa. E aí ele acaba, você falou uma frase interessante, você falou, a criança é agitada. A criança é agitada. A criança é assim. Você largar a criança, não aguenta ficar atrás dela. A gente cansa, né? Porque eles têm uma energia absurda. E aí você tenta suprimir isso, né? Já que você não está presente para ter esse tipo de conversa, para descobrir o que está acontecendo e para proporcionar outras vivências, você entrega uma tela. Né? E isso é cada vez mais comum. Então, trazendo um pouco a conversa para as minhas dores de bem-estar, né? de saúde, o que se observa hoje? O Brasil é o país com o maior número de crianças sedentárias no mundo. 83% das crianças não brincam 1 hora por dia. Cris, se a gente não brincasse 1 hora por dia, na nossa época, é porque a gente estava de castigo. Né? 1 hora é muito pouco. Né? E as crianças não conseguem fazer isso hoje. Recorde de depressão, ansiedade, tudo em criança. Então, como que a gente lida com isso, né? Com a facilidade, porque o ser humano quer facilidade. Se eu tenho a facilidade de entregar um celular e resolver meu problema, eu entrego. Mas isso tem uma consequência absurda na vida dessa criança. Então, como convencer um pai, uma mãe, de dedicar esse tempo para a criança? Eu queria voltar um pouquinho, você falou que é da tua praia, né?
É. Mas outra coisa que os pais dão para a criança também é comida, né? Comida. Dá uma total. bolachinha de maisena, dá um Total. polvilho, né? Deixa ela ficar. Bebê, você já vê Já chuchando vai, é isso. bolacha maisena para a criança parar, né? isso Enfim. Então, eu acho o seguinte, Márcio, a gente pensa que demora mais. Todo esse caminho que eu te falei, do menino que mordia, demorou quanto tempo? Nada, entendeu? É muito mais fácil do que eu ter que contornar a mordida, né? Que o casal era amigo dele, ele ficava super mal quando chegava, tinha que entregar a filha mordida, entendeu? Então, assim, a gente tem uma falsa ideia de que isso demora mais. Não demora mais. O problema, aliás, o desafio é que você precisa estar inteiro. Então, por exemplo, quando a criança chama a mãe, não sei se você já viu, eles ficam, mãe, 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 mãe. Porque você não olha para a criança. Você fala, filho, estou ouvindo. Não, eu preciso parar, olhar e falar, filho, agora a mamãe não consegue te ouvir. Fica aqui, espera um minutinho que eu preciso terminar de falar aqui, hoje você já me ouve. A criança fica assim do teu lado, te ouvindo, esperando, porque você está garantindo que você vai falar. A mesma coisa com o aluno. Aquele aluno que quer falar, você, às vezes põe até a mão nele e fala, pera, eu já quero te ouvir. Pera, eu quero te ouvir. Segura aí, que eu estou ouvindo o fulaninho, você é o próximo. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que perceber o que está acontecendo. Então, a gente acha que é mais fácil dar uma tela para a criança. Aconteceu outro caso. Eu adoro contar caso porque fica super ilustrativo. Claro. Tem um casal que eu estou atendendo e o pai veio e falou assim, ela tá 1 ano e meio, fissurada em bailarina. Aí eu ponho o vídeo da bailarina dançando, dançando, dançando. E ela só quer ver esse vídeo, ela não sai dessa televisão. Eu falei, pega o tema. Ela tá alucinada com bailarina? Dança balé com ela. Né? Depois eu vou te mostrar. Ele colocou, porque é com música clássica que a bailarina que ela vê, ela gosta, né? Ele colocou música clássica para a bichinha dançar. Você vai ver, eu vou te mostrar. Ela dançando, ela ficou, sei lá, acho que uns 20 minutos dançando. Ele queria que ela saísse da TV, só que o que eu vou promover para ela? Uma criança de 1 ano e 7 meses, vou falar, não pode ver TV? Tá, Não, eu quero ver. Então, para sair das telas, eu preciso oferecer coisas do interesse da criança. Não adianta eu falar para ela, olha, sai do celular. Eu faço o quê? Não fazer nada. Eu vou fazer o quê agora, então? Porque na nossa época também tinha uma coisa, né? A gente brincava com a galera, Sim. não era? Eu brincava com os meus irmãos que são mais velhos, com um monte de primo, com vizinho, com... E aí, o que acontece? A gente vai aprendendo nessa relação, né? E aí, o limite já é posto. Por exemplo, eu que sentava no meio. Meus 2 irmãos mais velhos não tinha nem conversa, entendeu? A janelinha era deles. Então, assim, tem essa autorregulação entre as crianças. O problema é que agora não. Agora, primeiro, que as pessoas estão tendo menos filhos. Então, muitos são filhos únicos, outros 2, né? Na escola, é todo mundo da mesma idade. Ninguém porque brinca mais na rua. Tudo, não tem, né? Tem, Só tem quem mora em condomínio e olhe lá, né? Então, o que acontece? Não tem mais esse jogo de cintura da criançada, entendeu? Então, as crianças não sabem o que fazer. E aí é colocado um grande desafio que envolve os adultos, que é a questão do estar presente. Sim. Hoje, você tem muito estímulo. Então, eu costumo trabalhar em empresas com saúde populacional. E hoje, uma das grandes demandas é saúde da mente. E as empresas hoje têm muitos benefícios. E coisa que há 10, 15 anos não tinha. E você tinha muito menos casos. O ponto é, essa pessoa ela já chega no trabalho completamente estressada, né? Com a saúde emocional comprometida. Ela é exposta o tempo inteiro a uma quantidade de informações surreal. E ela não consegue colocar as travas de tempo que eu estou na minha casa, eu vou me dedicar à minha família. Aqui eu vou sair com meus amigos, aqui eu estou no trabalho. Não. Você ficou 100% disponível o tempo inteiro por causa de uma tela
e você não consegue estar presente. Né? Você está conversando com uma pessoa, a coisa que mais me irrita, eu estar conversando com uma pessoa e ela está digitando alguma coisa. Você fala, quando eu dou palestra, um termômetro se minha palestra é boa ou não, é se eu vejo na audiência ali, se o cara está no celular. Se está no celular, eu não estou conseguindo segurar essa palestra. Né? Como a gente faz, e aí é a dica para o adulto, para estar presente, para conseguir colocar essas travas em todas essas funções que a gente tem hoje. É um exercício, né, Márcio? Assim, esse próprio curso de comunicação empática que eu dou, ele faz essa tomada de consciência. Fala, peraí, é o mesmo tempo que eu tô... Não preciso de mais tempo para fazer a minha comunicação de uma maneira empática. Uhum. Eu preciso sair daquele que eu tô acostumada a fazer. Eu preciso sair desse lugar, né, de que eu mando e o cara tem que me obedecer agora, e ele tem que ficar sentado agora, e ele tem que fazer tudo agora, coisa agora, porque eu quero que ele fique logo, entendeu? Educado e obediente. E não é assim que funciona. Tem todo um processo. Tem todo um processo. Então, essa comunicação, ela vai desde pequeno. E olha, sabe o que está acontecendo? Os casais estão se relacionando melhor. Entendi. Porque você vê que você faz isso em todas as relações. Né? Meu marido trabalha numa empresa, ele falou, Cris, vem falar com os meus funcionários sobre comunicação empática. E aí foi tão interessante que eu fui lá falar para atender melhor o cliente. Né? Só que eu eu trombei com uma questão interna fortíssima de equipe de trabalho, das pessoas não se escutarem. Então, a gente parou tudo e falou assim, a gente vai trabalhar primeiro a gente aqui, vamos trabalhar a equipe de trabalho. Por que eu não posso falar para você o que eu gosto e o que eu não gosto do jeito que você está falando comigo, por exemplo, né? Então, a gente está acostumado numa comunicação violenta, né? Por isso que você ouve falar também em comunicação não violenta. Uhum. Porque a gente acha que para ser ouvido a gente precisa gritar, a gente precisa humilhar, a gente precisa... Não é? Então... Nós, adultos, a gente precisa entender que tem uma outra forma de comunicação diferente da que a gente aprendeu. Então, para isso, a gente precisa se desconstruir para a gente se reconstruir dessa nova forma, que não é tão nova. Esse curso que eu ministro é de 70. Caramba. 1970, elas já perceberam, eram 3 mães americanas que falaram, putz, não dá para ser assim, como que a gente faz? E aí descobriram essa comunicação com base nos sentimentos e nas necessidades não atendidas. Porque se eu te acolho nas suas necessidades e tento ajudar na medida do possível, você não precisa ficar bravo comigo, porque eu não estou te ouvindo. Uhum. Não é? Então, sim, está na mão do adulto, está na mão do professor, está na mão do educador, está na mão dos pais, sim, esse limite que é libertador, o limite é necessário, a criança fica desesperada quando ela não tem limite. Tanto que a primeira coisa que a gente como educador faz na aula é colocar rotina. Se você não coloca, eles... Cris, o que vai acontecer hoje? Eles querem acontecer, né? Então, a rotina, ela te acalma, né? A rotina, quando a gente fala em viver mais, viver melhor, quando a gente entende... O cérebro conversa com o neurocientista, nosso cérebro ele pede rotina. Sim. Né? Isso faz com que a gente gaste menos energia, isso diminui o nosso estresse e é fundamental. Só que tem uma coisa hoje que é a velocidade que as coisas acontecem. Então, na nossa época, se a gente tinha que obter uma informação, aquilo demorava, né? Ia chegar em casa, ia pegar um livro, ia perguntar para o pai, ia pegar a Barça. E hoje está tudo num clique. Então, as crianças, elas nascem num meio ambiente onde tudo é muito mais rápido, né? E aí você falou, existe um processo, né? Que demanda um tempo. Como equilibrar essa coisa imediata que a gente tem tudo num clique? Porque essas crianças, muitas vezes, me parecem, esses jovens, um pouco sem paciência, né? Eles, se eu estou aqui nesse emprego e não consigo isso, eu já quero ir embora. Parece que eles não insistem
por um objetivo ali na frente. Muito por conta de que tudo é muito imediato. Sim, sim. Eu penso que a gente, como adulto, também precisa se reorganizar, né? Porque eu falo para o meu filho sair do celular e eu com o celular na mão, né? Sim. Então, é algo... E vicia, né? A gente sabe que celular vicia. Então, a gente precisa tomar decisões, às vezes, drásticas, né? Então, eu lembro que a gente deixou a Júlia se organizar ali com o uso do celular dela. Imagina isso há 10 anos. E falou, bom, tudo bem, se você conseguir se organizar, maravilha. E ela chegou pra gente e falou, eu não consigo me organizar. Eu não consigo parar de usar o celular, eu preciso da ajuda de vocês. Ela falou, Falei, ok, então como que a gente vai fazer? Porque uma das estratégias da comunicação empática é a resolução de problema. Uhum. Então isso faz também com que a criança se envolva mais em respeitar o que foi combinado. Porque hoje também a gente tem aquele discursinho, né? Ó, depois do jantar vai tomar banho. Combinado? Combinado para quem, cara pálida, né? Você tá falando e tudo bem você falar. Eu sou pai, eu que mando aqui, você vai tomar banho depois do jantar. Ok, mas não fala que tá combinado. Combinado outro casal que eu atendi, eu tava com a babá, inclusive. Ela falava assim, não, ele tem que chegar e tomar banho. Eu falei, por quê? Ai, porque organiza a minha vida, fica mais fácil. Eu falei, e por que ele não quer tomar banho agora, quando ele chega do clube, sei lá de onde que ele chega? Não sei. Eu falei, então pergunta para ele. Porque todos os amigos dele estão online naquela hora. Então, assim, gente, vamos olhar a situação, né? O cara tem 10 anos, ele pode tomar banho depois do jantar. Então, assim, ok, que horas você acha melhor tomar banho? Depois do jantar. Combinado. Acabou o jantar, você vai pro banho, eu não quero ficar falando 1000 vezes pra você ir. Combinado? Aí sim tá combinado, entende? Então, o que a gente precisa? É uma mudança de olhar. É uma mudança de olhar e disciplina, né? Essa questão de tecnologia, gente, é disciplina. Não tem como. A gente... Eu tenho que tirar joguinho do meu celular. Sim. Porque tem horas que eu falo assim, não dá. Às vezes eu coloco só nas férias e eu tenho que tirar. Porque eu não paro de jogar. Eu sou adicta. Eu não consigo parar. Então, a gente tem que ter. A gente que é adulto não consegue parar, imagina a criança. Então, isso que você falou é legal, porque o combinado não significa perder a autoridade, né? Então, isso eu gostei, achei isso muito legal. E quando você fala dos limites, você ter esse autoconhecimento, que, pô, se eu deixar instalado aqui no meu celular, eu vou usar muito, é muito legal. Eu tenho esse problema também. Então, eu tenho uma rotina, e aí eu crio uma rotina, que é a hora que eu jogo. Então, eu sei que depois que eu falei na CBN, que depois que eu já tomei o café e tal, eu reservo 10, 15 minutos para jogar ali, porque eu sei que eu gosto. E aí, como eu sei que eu já tenho que sair, aquele é meu tempo. Mas isso envolve um autoconhecimento, né? Super. Por isso que essa comunicação empática ela é tão potente. Porque eu trabalho com as necessidades não atendidas da criança. Então, ela vai entender o que está acontecendo com ela. E tem horas que não tem o que fazer, entendeu? Uhum. O cachorrinho morreu. Morreu. Então, a gente vai ter que chorar junto. Porque você gostava muito do seu cachorro. Exato. Entendeu? Não dá para falar e te compro outro. Não. É. Bora chorar a morte do cachorro, entendeu? É muito ruim perder um cachorro. Claro. Nossa Senhora. Não, nem fale. Nem fale para mim. Né? A minha, quando morreu... Não sei se você conheceu a Filó. Conheci. Gente, ela fez 15 anos parte da nossa vida. A gente muito duro. chorou muito. Até hoje eu tenho duro. saudades muito dela, duro, entendeu? pai. Então, assim, a gente também está criando uma geração descartável. Coloca outro no lugar. Não pode sofrer. Não pode ter frustração. A comunicação empática, ela vai fazer você encarar a sua frustração. Não deu. Você não conseguiu. Assim. Entendeu? Não adianta passar a mão. Você ficou triste, né? Que você treinou a semana inteira e o professor não te colocou para jogar. Putz, não tem que resolver o problema. Uhum. Eu só posso falar, putz, imagina, você treinar a semana inteira e o cara não te coloca. Né? Duro. É duro. Então, assim, ai, filho, na próxima vez você... Não é próxima vez. É agora. Putz, que chato, triste. né? digerir, Você deve ter ficado bem chateado, né? Pronto. Né? Não precisa resolver o problema, né? Muito bom. Cris, tem um último quadro aqui do nosso programa.
3 dicas para levar para casa. Nossos ouvintes, tenho certeza que adoraram esse papo. Tempo, a gente podia ficar muito mais tempo falando sobre esse assunto. Queria que você desse 3 dicas para trazer mais harmonia nessas relações dentro de casa, pais e filhos, enfim. Como melhorar, 3 dicas bacanas. A primeira é olhar para a criança. Olhe para ela quando você fala com ela. Esvazia, né? A escuta também, né? Se esvazia para ouvir o que ela tem para dizer. Porque muitas vezes a gente ouve cheio de coisas já aqui para responder, para fazer, para falar, blá, blá, blá. Olha, escuta, né? E perceba que a sua criança, ela não é um problema. Porque muitas vezes a gente fala, ai, meu filho é desorganizado, meu filho é um problema. Não. O seu filho não é um problema, o seu filho não é desorganizado. Ele precisa de ajuda para se organizar, né? Então, 3 dicas. Olhar de verdade, né? Observar o que está acontecendo com ele. Escutar o que ele tem para te dizer, sem pressa. E terceiro, focar na situação e não na criança. Então é o quarto que está desorganizado, não é você que é desorganizado, entende? Então isso é muito legal. A gente... eu tenho muito para falar porque eu amo isso. Vamos ter que voltar. Cris, super obrigado. Foi uma delícia esse bate-papo. Tenho certeza que quem escutou está repensando a maneira de se relacionar, seja, que nem você falou, com os filhos, com o marido, no trabalho, desenvolvendo essa relação mais empática. Super obrigado. E eu que agradeço. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita. Bom fim de semana e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.